Tá, geologia, para quem não lembra, né? Geologia é a ciência que vai trabalhar sobre o estudo das rochas e minerais do nosso planeta Terra. Então, a geologia, ela trabalha a formação de da nossa litosfera, né? Ela estuda a nossa litosfera. Então, a geologia é a ciência que trabalha dessa maneira, tá certo? Gente, quem está entrando agora, eu não estou com fone, eu estou dando aula já direto, tá? Então, eu não posso estar dando boa noite para esperar ninguém, tá bom? Já comecei a minha aula, tá bom, pessoal? Então, desliguem o áudio e o vídeo quem tiver, tá bom? Então, gente, geologia, ela é a ciência que ela tem como prioridade o estudo dos minerais e das rochas existentes em nosso planeta. Isso em síntese. O que é geomorfologia? É a ciência que estuda o relevo, suas formas e os agentes externos e os agentes internos que modelam e que transformam e que criam o relevo do nosso planeta. Isso aí são os conceitos de geologia e de geomorfologia. Quando falamos em Brasil, falamos sobre vários assuntos a partir de agora. O primeiro assunto que nós iremos trabalhar é sobre o relevo, ou seja, sobre a geomorfologia do território brasileiro, certo? Depois que eu terminar de falar sobre o relevo, vou falar na sequência sobre a geologia do território brasileiro. Relevo brasileiro. O relevo brasileiro ele possui três variações, tá? Regionais. São elas os planaltos, as depressões e as planícies. Quanto ao relevo brasileiro, nós não podemos esquecer. Ele, durante muito tempo, vem sendo estudado. Então, nós temos aí três professores de geografia que estão também ao mesmo tempo na área da geologia também, na geomorfologia, em que foi-se dado três formas de classificar o relevo brasileiro. Nós vamos já falar desses três personagens principais de nossa obra quanto ao assunto sobre o relevo brasileiro. Então, o nosso relevo, catedraticamente, é dividido em áreas de planaltos. O que é um planalto? É uma área que ela está a mais de 200 metros de altitude, tá? Está numa cota mais elevada, tá certo? E nós temos áreas mais arredondadas no Brasil, temos poucas áreas de pico mais acentuado, e os planaltos são essas áreas mais elevadas, tá certo? O que são depressões? São áreas que possuem, a nível de mar, o relevo rebaixado. Então, se o nível do mar é zero, as depressões estão abaixo, muitas vezes, disso. Ou, então, essas depressões estão entre dois planaltos, entre duas áreas elevadas. Então, nós chamamos isso de depressão. É um rebaixamento, tá, no relevo. Existem dois tipos de depressões. Elas são ou depressões atenuadas. Atenuadas não, são depressões absolutas, tá? Então, dois tipos de depressões ocorrem. No nosso Brasil, nosso território brasileiro, não existem depressões absolutas, mas existem depressões relativas. E entre essas depressões relativas, nós, nordestinos, moramos numa delas, que é a chamada depressão sertaneja. Tá? Então, a depressão sertaneja é uma dessas áreas de depressões no nosso relevo brasileiro. E, por último, a classificação, a orientação, a regionalização com a existência das planícies. Quando falamos em planícies, falamos em terrenos planos, áreas mais localizadas, tá? Principalmente nas bordas do nosso país chamado Brasil. Então, as planícies são áreas mais planaltas, são mais de planuras, né? De áreas mais planas. O relevo brasileiro ele se formou a partir de estruturas geologicamente compostas, principalmente. Então, o que é que falamos em nossa estrutura geológica? Falamos de duas formas. As chamadas formações de sedimentos, né, as formações sedimentares recentes, de um período
recente, terciário, quaternário, tá? Um período aí de 65 milhões, 30 milhões de anos, 40 milhões de anos, 20 milhões de anos. Então, essa aí é a compartimentação dos chamados é, formação dos sedimentos recentes. São a época, né, uma era muito recente. E também temos a era muito antiga, lá pelo interior do território brasileiro e para a região norte. Então, nós temos áreas também, né, muito antigas em nosso território. Então, essas áreas são de estruturas cristalinas, ou seja, promovidas pela questão da cristalinização, tá, do magma. Então, falamos em estruturas vulcânicas. Né? Quem não lembra, magma vem, né, do extravasar, né, da, do manto superior e inferior, e ele é jogado para a superfície através de vulcanismos. Quando o magma ele ocorre na superfície, ele solidifica, ele é chamado de lava. Tá? Não podemos esquecer disso. Então, resumindo, geologicamente nós temos dois tipos de formação: relevo ou geologia de sedimentos, ou seja, formação sedimentar, e formação dos cristalinos, tá bom? Seu processo de formação do território brasileiro e a transformação, ela foi muito influenciada por fatores endógenos. Ou seja, o que são fatores endógenos? Aqueles que ocorrem dentro do planeta Terra. E o que são fatores exógenos? Aqueles que ocorrem fora. Endógenos, terremotos, vulcanismos. Exógenos, todos os agentes que são modeladores do relevo, tá? Vento, sol, chuva, todos esses elementos, o homem, os animais, tá? Esses são os elementos exógenos. A formação do nosso território não foi compactada pela grande movimentação de tectonismo. Quem não lembra o que é tectonismo, gente? Tectonismo vem tectonismo de placa. Tectonismo, né, são as placas tectônicas em ação, é o choque entre elas. Então, nós não temos essa grande movimentação como tem outros países no mundo que têm grandes cordilheiras, né, montanhosas. Nosso Brasil, no máximo, nós temos o Pico da Neblina, que é o pico culminante do território brasileiro, com 3.099 metros de altitude, que eu vou falar também dele hoje, tá? Mas não passa disso, gente, não passa desse valor. Então, o nosso pico mais alto é isso daí. Tá? Nós temos aí a formação, né, entre 65 a 1, milhão de anos atrás, o período terciário, né, e o início do quaternário, como eu falei, que é justamente a formação sedimentar recente, que foi responsável pela formação desses chamados dobramentos modernos. O relevo brasileiro ele se caracteriza pelo predomínio de áreas de médias e baixas altitudes, como já falei, mencionei, e no Brasil não houve a formação de dobramentos modernos hoje em dia. Porque se houvesse formações de dobramentos modernos, nós estávamos vivendo aqui um conjunto de vários terremotos. Por que o Brasil não tem? Porque o Brasil está no meio da placa sul-americana. Então nós estamos no meio de uma placa que ela é muito antiga, que ela é muito velha, tá certo? Então é uma placa que já se acomodou e ela não vai ter tantos eventos sísmicos, não vai ter tantos eventos sísmicos. Por isso, né, o Brasil ele está situado numa placa velha, antiga, e por isso que ela, sendo ela muito antiga, ela sendo muito velha, foi formado grande parte do nosso território em maciços cristalinos. E aí por isso que nós temos que existiu durante milhões e milhões de anos o desgaste destes montes, destas áreas mais elevadas. Então, a natureza tratou de desgastar essas áreas. Então, lá de cima as rochas caíam, lá no fundo. Então, cada vez que essas rochas caindo, iam formando camadas sobre camadas. Nós chamamos isso de bacia sedimentar. Uma área formada por sedimentos de várias épocas. E grande também parte desses sedimentos vindos dessas áreas elevadas foram parar no litoral, formando as praias. Então, aquela areia da praia que você vê no litoral, nada mais foi um dia material rochoso que veio de áreas mais elevadas. E a água fez o favor de levar tudo isso para as bordas do nosso litoral.
graças aos agentes modeladores do nosso relevo. Existem 3 classificações quanto ao relevo brasileiro. A do professor Haroldo de Azevedo, na década de 1940. Ele divide o relevo brasileiro de acordo com seu perfil topográfico. Preste atenção a partir de agora, para vocês saberem diferenciar as 3 classificações. E ele divide esse perfil topográfico, a partir de então, em 8 compartimentos. 4 destes são planaltos. E ele simboliza que planaltos são áreas com altitudes superiores a 200 metros, que ocupavam cerca de 59% do território brasileiro. E ele diz que os outros 4 compartimentos são compostos por planícies, que são áreas de altitudes inferior a de 200 metros, até 200, né, que correspondiam a cerca de 41% do nosso território. Então, para o professor Haroldo de Azevedo, nós só temos, na década de 1940, o Brasil só conhecia que existiam 4 planaltos, que eram o Planalto das Guianas, o Planalto Central, o Atlântico Meridional e as planícies, a da Amazônia, do Pantanal e costeira e também a planície do Pampa. Veja, o Brasil, naquela época, era um Brasil que estava caminhando ainda em tecnologia. Então, muitas coisas ainda estavam sendo descobertas. Não tínhamos sismógrafos, né? Não tínhamos sondas que penetram mais de 30 metros, não tínhamos sensoriamento remoto, não tínhamos as tecnologias que temos hoje. E naquela época, isso foi o máximo que o professor teve como considerações, né, condições de fazer o mapeamento dele. E ele só dividiu desta maneira. Passado aí, né, mais de 30 anos, o professor geógrafo Aziz Nassib Absaber, ele possuía uma maior aproximação com os pressupostos da geomorfologia. Ele é muito ligado à geomorfologia, né? E ele divide assim, então, o relevo a partir de sua formação e suas características, diferente do professor Haroldo de Azevedo, que via em relação à topografia do relevo. Agora, o professor Aziz Nassib Absaber, ele, além disto, ele vai muito pela formação e pelas características do nosso relevo. E então, o professor divide o nosso compartimento em planícies e terras baixas e áreas de planaltos. Olha, já tem uma complementação aí do professor Haroldo de Azevedo, que agora o professor Aziz Nassib Absaber, ele cita o nome de terras baixas, coisa que não existia na outra classificação. E ele diz assim: os planaltos são áreas irregulares, onde os processos de erosão são superiores aos processos de sedimentação. As áreas de planaltos, olha aí a diferenciação agora do valor percentual do outro professor, corresponde a 75%. E as áreas de planícies a 25% somente do território brasileiro. O país, assim, então, estava, nessa época de 70, dividido em 10 compartimentos. Veja, no professor Haroldo de Azevedo eram 8. Agora, com o professor Aziz Nassib Absaber, chegou mais 2, ou seja, mais 2 compartimentos. Sendo que, destes 10, 7 são planaltos e 3 são planícies, aos quais os planaltos que o professor Aziz Nassib Absaber cita são os das Guianas, o Planalto Central, o Nordestino, do Maranhão e do Piauí, o Planalto Meridional, o Planalto Uruguaio, o Sul Rio-Grandense e as serras e planaltos do Leste e Sudeste. E somente 3 planícies e terras baixas que ele classifica: as planícies e terras baixas da Amazônia e da porção costeira e do Pantanal. Essas são apenas as 3 planícies. A outra classificação, ela é já mais tecnológica e é mais recente. Quando eu digo recente, para a década de 90. É uma classificação que vai utilizar de tecnologia, gente, chamada de sensoriamento remoto e análises aerofotogramétricas, né? Eu já falei sobre o que era a aerofotogrametria, não vou me referir novamente, foi na aula de cartografia que eu mostrei aquilo como a gente estudava na UES. Então, o professor Jurandir Ross, na década de 90, né, no final da década de 80 para 90, ele vai, todos eles, né, a grande maioria, vão utilizar pelos estudos, se partir pelos estudos
geomorfológicos, né, que foram realizados na Bissab até a dele, né, em 1989, né, e principalmente, né, buscando, através de um projeto que foi se iniciado lá no final da década de 70, para início da década de 80, e foi chamado de projeto Radan Brasil. O que é o projeto Radan Brasil? Foi um projeto que no Brasil se incentivou o levantamento e o mapeamento sistemático dos nossos recursos naturais brasileiros com auxílio de tecnologia. Para aquela época, tecnologia muito avançada, claro. Então foram utilizados radares, sensores remotos, como mostrei a aula passada na cartografia, mostrando aquele aviãozinho tirando as fotos lá do espaço aéreo. E essas fotos são em RGB, Red, Green and Blue, né? Essas áreas, né, faz parte do assunto em que o professor Júnior de Ross, ele utiliza como critérios. Então, a partir dessas tecnologias, ele utilizou 3 critérios que vocês não podem esquecer. Quais foram os critérios que o professor Jurandir ele utilizou? Morfoclimático. O que é o critério morfoclimático? O nome já está dizendo, morfo, mudança climática. Foram os processos que ocorreram durante a formação do relevo, juntamente com as mudanças climáticas em nosso território. Então, essas mudanças ajudaram para que houvesse a modelagem, né, do nosso relevo. Outro é o critério morfoescultural. O que é o critério morfoescultural? É aquele que se baseia utilizando sobre os agentes externos. Quem são os agentes externos? Já expliquei. O vento, o sol, são os fatores naturais e o fator humano, mas com mais ênfase os fatores naturais. O vento, as chuvas, o sol. Por que o sol? Porque o sol, durante o dia, ele dilata a rocha, ele dilata o mineral, e à noite ele contrai. Imagine milhões de anos dilatando, contraindo, vai rachar, vai fraturar, vai ocorrer aí então um processo de fraturamento, né? Então vai desgastar ali o mineral e ele se rompe, formando a, a, a areia, formando os cascalhos. O outro processo, né, outro critério é o morfoestrutural, que aí já vem sobre a estrutura geológica, falando sobre o que é um terreno sedimentar e o que é um terreno cristalino. E de acordo com essa classificação, que é a que utilizamos hoje em dia, é a classificação do professor Jurandir Ross, o nosso país ele é dividido em depressões, planaltos e planícies. Nós temos 11 depressões, temos 6 planícies e temos 11 planaltos. Os planaltos desta classificação são áreas relativamente elevadas, formadas por rochas resistentes, que podem ser cristalinas e sedimentares, e delimitadas por escarpas. O que são escarpas? São aclives acentuados do relevo. Quem não sabe o que é um aclive, né? Aquela parte que é horizontal, subida, né? Onde os processos erosivos eles predominam assim, então as superfícies que elas se tornam irregulares são os planaltos, e nós vamos falar sobre eles. O que são as planícies nessa classificação? São as áreas mais baixas e planas do nosso relevo, onde assim predominam os processos de sedimentação, aqueles que eu já citei no começo de nossa aula, já que eles recebem grande número de sedimentos oriundos dessas áreas escarpadas, dessas áreas planálticas e também das depressões. E como é que esses sedimentos chegam até o litoral? Oriundos esse movimento pelos rios ou pelo vento. Não esqueça, porque o vento ele é um modelador. Quer ver um exemplo sobre o vento modelar as coisas? Quem já um dia for ao Piauí e for no Parque Nacional de 7 cidades, tá? Você vai encontrar um monumento, vários monumentos criados pelas ações intempéricas da natureza, o sol, a chuva e o vento, né, contribuir para a paisagem
do parque estadual chamado de Sete Cidades, lá no Piauí. Quem quiser, depois dessa aula, pesquise sobre o Parque Nacional de Sete Cidades, que é um parque que nós utilizamos para estudar. Gente, quem está entrando agora. Então, depressões são áreas do relevo, né, levemente aplanado e rebaixado em relação às áreas do entorno, ou seja, depressões são áreas mais rebaixadas, diferente do entorno que são mais elevadas. Onde, assim, há, então, um processo tanto de erosão quanto também de sedimentação. Ou seja, sofre tanto sedimentação como também erosão. Mas aí predominam os processos erosivos, podendo ser essas depressões, né, de forma periférica, entre as áreas de sedimentares e cristalinas, pode ser chamadas também depressões marginais que ocorrem nas bordas, ou as depressões interplanáuticas, o nome já está dizendo, entre planaltos, tá? E aí a nossa atual classificação do relevo brasileiro em planaltos, em depressões e em planícies. Mirem agora para a letra A e a letra B. Vejam que foi traçada uma linha reta. Todo geógrafo, cartógrafo, geomorfológico, né, o estudo da área de um relevo, nós fazemos isso aqui. Essa linha, ela simboliza um perfil. Então, os perfis são estudados, onde, a partir de um perfil, analisamos o relevo de uma área. Aqui nós temos 3 perfis. O perfil de A até a letra B, o perfil da letra C até a letra D, o perfil da letra E até a letra F. Vamos ver um por um agora, e vocês mirem bem. Olha essa cor aqui, olha essa cor aqui, olha essa cor mais baixas. Então, essas áreas mais elevadas são os planaltos. Depois dos planaltos, nós temos aqui uma área de depressão, né? Essa parte de amarelo, né? O 13, o 12 são áreas de depressões. E aí, já chegando nessa área mais marrom clara, nós temos também uma área também de estruturas de bacias sedimentares aqui nessa área mais clarinha. E depois das áreas de bacias sedimentares, nós temos aqui, ó, a planura, né? A planície da Amazônia, né? Então, as áreas que respondem ao rio Amazonas e seus subafluentes. Tá? Então, o que é que nós temos? Uma área muito elevada, uma depressão, nós temos um planalto, uma área de sedimento, né, de bacia sedimentar, e depois uma área mais baixa ainda, que é onde está o rio. Depois volta a aumentar de novo, temos uma depressão, e nós temos uma área mais elevada. Quer ver essa figurinha aqui agora? Está aqui ela, ó. Como eu já disse, a área mais elevada, está aqui o topo. Olha como é legal um perfil de um território, né? Um perfil topográfico. Então, olha a mais elevada aqui, ó. Aí ele vai descendo, ó. Chega bem aqui, ele desce, ó. Chegou e desceu, ó. Tá bem aqui ele. Aí ele desce, aí sobe de novo, tá vendo? Essa subidazinha, planície lá, ó. Onde tem a bacia sedimentar lá na Amazônia, ó. É justamente essa área marrom. Olha essa área verde. É justamente onde é que ela tá aqui, ó. A área está aqui, né? E aí volta de novo para uma depressão, está aqui a depressão, e volta a crescer de novo, está aqui o Planalto Residual Sul-Amazônico. Então, nós temos outro perfil, nós temos uma área de litoral, nós temos aqui uma área, né, elevada, temos uma área de bacia sedimentar, né, nós temos uma área de depressão sertaneja, essa área amarelada aqui, a depressão sertaneja, e temos no final aqui o Planalto da Chapada da Bacia do Parnaíba, né, do Rio Parnaíba. Então, gente, nós estamos aqui, ó, cruzando, né, de leste a oeste, indo do litoral, tá aqui o litoral, o oceano, está chamados tabuleiros litorâneos, né? Os tabuleiros litorâneos, quer ver um exemplo de um tabuleiro que vocês conhecem muito? Morro Branco. Quem foi ali um dia as falésias ali dos tabuleiros, né, do Morro Branco, ali nós chamamos de tabuleiros, por quê? Porque parece uma tábua, né, é uma área muito íngreme e uma área que ele é plano lá em cima, por isso que parece uma mesa. Esses tabuleiros têm esse nome, justamente por conta da sua feição.
Tá? Então, Morro Branco, Praia das Fontes, tudo ali é uma zona de tabuleiro. E não é só aqui no Ceará, é no Nordeste inteiro. É na área litorânea do Nordeste nós temos esses tabuleiros litorâneos, tá bom? E aí, por final, nós temos um perfil outro, né? Já no Sul e Sudeste e no Centro-Oeste brasileiro. Nós temos aqui que vai desde o Pantanal até o Sul, né? Até o leste, né? Do nosso território, que vai pegar São Paulo, Rio de Janeiro aqui. Então, aqui, ó, gente, nós temos uma área de planície, que é a planície do Pantanal, Mato Grossense. Nós temos uma área elevada, que é tudo isso aqui, ó, daqui para cá. Temos uma área de rio, né, do Rio Paraná. Temos uma área de depressão, né, que é essa aqui, a depressão periférica. Né? Por que periférica? Porque fica entre áreas de sedimento e de cristalina. Tá vendo isso de verde? O verde são os terrenos sedimentares. E o de marrom aqui, não, marrom não, né? Uma cor diferenciada, é um terreno cristalino, tá certo? É importante a gente ressaltar que, de acordo com essas três classificações, no nosso Brasil, não existem montanhas ou cadeias de montanhas. Nosso Brasil, ele é deficitário hoje em dia. Por que hoje em dia? Porque no seu passado histórico, no seu passado geomorfológico, geológico, o Brasil tinha elevações, mas elas foram esculpidas pela natureza e também por conta dos fatores endógenos. Então, pelos fatores exógenos, né, esses fatores, né, das intempéries, dos intemperismos naturais, né, nós temos que eles foram esculpidos, essas áreas mais elevadas, e hoje nós temos áreas mais onduladas, né? Isso porque não houve dobramentos modernos no Brasil, repetindo, no Brasil não houve dobramentos modernos. Onde assim, então, os picos mais elevados do nosso território brasileiro, que são, em ordem de maior tamanho, Pico da Neblina, Pico 31 de Março e o Pico da Bandeira, tá certo? E temos vários outros picos, mas os três maiores são eles três, em ordem, por tamanho. Maior, Neblina, depois 31 de Março e depois o Pico da Bandeira. Eles não teriam se originado nesse tipo de estrutura geológica, não podendo assim, então, portanto, ser classificados como montanhas. No Brasil não existem cadeias montanhosas. E aqui nós temos o nosso Pico da Neblina, situado na Serra do Imeri, entre o Brasil e a Venezuela. Então aqui na Serra do Imeri e entre também no Planalto das Guianas, nós vamos ter aqui no estado do Amazonas o nosso Pico da Neblina, que é o pico culminante, com 2.900 medidas, chegar a 3.099, pelo Serviço de Estudo Geomorfológico do Exército Brasileiro, se cota a 2.993,80 metros de altitude. O segundo pico, né, quem já assistiu novelas da Globo, já apareceu ele aí, que é o pico 31 de março. Teve uma novela que falava sobre topázios, turmalinas, eu não sei qual era essa novela não, que o cara era muito rico, vivia muito dessas pedras preciosas, né? Então é nesse lugar aqui, gente. Né, a Serra do Imeri, na Serra também do Imeri, assim como o Pico da Neblina, o Pico da Bandeira, né? O Pico 31 de Março, aliás. A geologia do Brasil, né? Como eu já falei, ela vai ter influência sobre os agentes externos e internos, né? Entre esses agentes, nós não podemos esquecer que o que mais influiu sobre esse modelado do relevo brasileiro, né, foi os agentes externos. Esse processo ocorre há bilhões de anos, tá? E o conhecimento da estrutura geológica de um determinado local, ele é de fundamental importância para a análise do relevo e dos possíveis recursos minerais existentes. O Brasil, por apresentar uma grande extensão territorial de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, né, equidistantes, nós possuímos aqui sim, então, três formas estruturais distintas, que são os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os terrenos vulcânicos. Vixe, professor, o senhor está falando em terrenos vulcânicos? Estou. O Brasil já teve vulcões? Já. Estão vivos? Não. Todos eles estão totalmente, digamos assim, de uma linguajar mais popular, estão desativados.
né? Ou seja, eles já fizeram o que fizeram para fazer, já trabalharam muito na vida deles, né? Eles se aposentaram, tá? Então, repetindo, 3 tipos do nosso Brasil na geologia podemos distinguir. São eles os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os terrenos vulcânicos, tá? Escudos cristalinos. Sobre os escudos cristalinos, o Brasil corresponde a 36% do território. Quais são os principais escudos cristalinos que nós temos no Brasil? Nós temos os escudos das Guianas, o escudo do Brasil Central, o escudo Atlântico. Essas são as 3 bases de escudo que nós temos, repetindo, das Guianas, do Brasil Central e do escudo Atlântico. Os recursos minerais mais encontrados nesse tipo de formação geológica são o granito, o ferro e o manganês. E adivinha quem é a empresa cearense que utiliza esta área para produzir e prospectar e extrativizar o ferro? É a Aço Cearense. Por quê, professor? Porque ferro e o manganês são utilizados para a formação da liga do aço. Olha aí que legal, né? Então, essa formação ocorreu no período pré-cambriano, ou seja, essa formação é muito antiga, né? Ou seja, de mais de 4,5 bilhões de anos atrás. Então, ela apresenta uma composição diferente, conforme os terrenos se dão pelo período arqueozoico, né, e proterozoico. O que é o período arqueozoico e proterozoico? É lá do Éon cambriano, tá? É lá do Éon, no início da história do nosso planeta Terra. Então, são terrenos muito antigos. Por isso que nós chamamos de escudo cristalino. Então, são da formação do planeta Terra ainda. Então, são repetindo, são de terrenos arqueozoicos, que corresponde a 32% do nosso território, e 4% deles são dos proterozoicos. Nós estamos falando aí cerca de 1,1 bilhão de anos atrás, 4 bilhões de anos atrás, né? 4 bilhões e meio de anos atrás. Então, no primeiro, que são os arqueozoicos, é possível encontrar rochas como o granito, o gneiss, a grafita, e elevações lá, como por exemplo na Serra do Mar, né, no litoral do sudeste brasileiro. Quem um dia já viajou de avião para São Paulo e Rio de Janeiro, dá para ver muito bem essa Serra do Mar. Sua formação é muito mais antiga, né, apresentando pequenas riquezas minerais. Já nos terrenos proterozoicos, né, onde as rochas metamórficas, né, formam assim as grandes jazidas minerais. É aí onde nós vamos ver o ferro, o níquel, o chumbo, o ouro, a prata, diamantes, manganês e vários entre outros. Entre estas de áreas de jazida de minerais, nós temos a famosa Serra do Carajás, né, no estado do Pará, que é um terreno proterozoico e muito utilizado pelas mineradoras. Quem é que estava lá explorando? A Vale do Rio Doce. Então, lá na Vale do Rio Doce, nós vamos encontrar, né, lá na Serra dos Carajás, né, a Vale do Rio Doce também produzindo, né, minério de ferro de lá também. Há outras bacias sedimentares, o nome já está dizendo, sedimentos, camada sobre camada. Então, elas são um tipo de estrutura geológica mais recente, ou seja, do terciário para o quaternário, né, da era cenozoica, né, formada aí nas eras paleozoica, mesozoica e cenozoica. O que é que eu estou dizendo isso aí, gente? Paleozoica, mesozoica e cenozoica. Tá, na cenozoica é onde nós temos o quaternário e o terciário. Mesozoica é onde nós vamos encontrar aqueles períodos, né, o carbonífero, né, por exemplo, onde tem o leito de carvão mineral. Por isso que nessas bacias sedimentares é onde a Petrobras ela extrai o petróleo. Né, são nas bacias sedimentares. Então nós temos o petróleo e o carvão mineral, que são oriundos justamente, né, pela produção, né, do hidrocarboneto, né, porque tem água na composição, né, de petróleo e carvão mineral. E além também do gás natural. Então não podemos esquecer que nessas bacias sedimentares encontramos também petróleo, carvão e gás natural. E onde nós temos essas bacias que correspondem a 60% do território brasileiro? As bacias do Amazonas, que lá no Amazonas, no Rio, né, nós temos a Petrobras também lá. Temos a bacia do São Francisco, do Pantanal, do Parnaíba e do Paraná. São espessas camadas de rochas sedimentares, né, em consequência da intensa deposição, lembra, né, deposição de uns sedimentos em cima de outros, em cima de sedimentos, em cima de outros, em cima de sedimentos, em cima de outro, formando aí uma camada, uma chamada bacia, né, uma borda de uma bacia onde tem camada sobre camada. E ela pode ser de origem marinha, pode ser também de origem glacial e também de origem continental.
E é nesses terrenos das bacias sedimentares que nós vamos encontrar também o urânio, o tório, o xisto betuminoso, a areia cascalho e também o calcário. E por último, nós temos aqui os terrenos vulcânicos, né, os derrames basálticos, né, e também, a partir disto aqui, o diabásio, que são rochas vulcânicas, né. A decomposição do basalto é responsável por fertilizar o solo brasileiro, né? Por isso que nós chamamos isso de terra roxa. Solo muito fértil, né? Um humus muito grande, né? Então elas são muito utilizadas na agricultura. E quanto aos terrenos vulcânicos, no Brasil só temos 4% do nosso território, tá? Onde nós temos aí os terrenos principais vulcânicos, né? Onde não apresentam nenhum vulcão hoje em dia ativo. No entanto, eles já estiveram em plena atividade vulcânica há mais de 2 bilhões de anos atrás. Algumas ilhas se formaram pelo processo vulcânico no Brasil, né, através de vulcanismo. São as ilhas de Fernando de Noronha e a ilha de Trindade, também no Rio de Janeiro. Os minerais mais encontrados nesse tipo de estrutura geológica são constituídos por rochas magmáticas, também considerados ígneas, as quais são formadas pela lava do vulcão. E entre essas rochas magmáticas ou ígneas, nós temos o diabásio, repetindo, e o basalto. Aqui nós temos a figura, né, o mapa da nossa geologia brasileira, onde estamos aqui os terrenos do Cenozoico, do Paleozoico, Mesozoico e das áreas, né, de predomínio de rochas cristalinas lá do pré-cambriano, ou seja, de áreas do Arqueozoico e Proterozoico, áreas muito antigas do nosso Brasil, né, onde temos aí os terrenos cristalinos. Então, falando no geral, nós temos aqui toda a nossa área, né, da nossa escala geológica, desde o quaternário, que é onde nós estamos, passando aqui, né, para as áreas mais antigas, chegando aqui até as áreas, né, do pré-cambriano. Tá bom, gente? Então, esse aqui é o nosso mapa geológico, falando sobre as bacias sedimentares, os escudos das Guianas Central e escudo Atlântico, né? Temos os dobramentos do Nordeste, dobramento de Brasília, dobramentos atlânticos. Então, esse aqui, gente, é o nosso assunto que eu finalizo a partir de agora, tá certo? Gente, obrigado por ter ficado comigo até agora, tá? Foi muito bom pelo companheirismo de vocês. Eu agradeço sempre esse tipo de pessoas, né, que compreendem que a gente não depende só, né, da boa vontade de dar aula, mas depende de muitos fatores. E é uma pena que os demais não ficaram, né? Poucas pessoas estão participando, eu estou notando das minhas aulas, muito poucas pessoas, né? Cadê a Gorete? Ela foi embora. Ela saiu, eu acho que ela tá com problema com o meninozinho dela.